Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui para finalizar a nossa semana, né? Essa semana tivemos várias aulas produtivas e muito legais. E para fechar a semana com chave de ouro, nós teremos uma aula de português, tá bom? Essa nossa aula será no caderno, tá bom, pessoal? Eu vou disponibilizar o arquivo aqui para vocês. Vocês vão copiar no caderno de português de vocês. E a segunda atividade, aí sim, vocês podem imprimir e colar no caderno de vocês, tá bom? Só a segunda atividade, a segunda parte, tá bom? A primeira parte deve ser copiada e feita no caderno de português de vocês, ok? Então, vamos lá. Começando. Copiar no caderno de português. Cadê? Peraí. Aí, agora sim. Pronto. Agora aqui, ó. Copiar no caderno de português. Certo, pessoal? Então, vocês vão fazer o cabeçalho bonitinho. E aqui vem a primeira parte da nossa atividade, que é uma produção textual. O tema é meu ou minha melhor amiga, ou melhor amigo, né? O que é amizade? Como se inicia uma amizade? Geralmente, as pessoas se tornam amigas por apresentarem algo em comum, algumas afinidades. 1. Escolha um amigo e responda no seu caderno. A. Qual o nome desse amigo? B. Quando e como se conheceram? C. O que vocês têm em comum? D. O que você gosta de fazer junto com seu amigo? Muito bem, então vocês vão responder essas 4 perguntinhas, tá bom? E depois, para finalizar essa primeira parte, vocês vão escrever um texto contando um episódio engraçado que aconteceu com você e com seu amigo, tá bom? Não é para inventar, tá bom, pessoal? Não é para inventar, é para contar um fato que realmente aconteceu, tá bom? É só parar, pensar um pouquinho. Vocês, com certeza, vocês já tiveram muitos episódios juntos na escola, fora da escola, na educação física, em casa mesmo, né? Quando vocês se encontram fora da escola, enfim. Lembra aí um episódio engraçado, um episódio legal que vocês viveram juntos e vocês vão contar aqui para mim, tá bom? Vocês vão colocar um título nesse texto e vocês vão me contar esse episódio em no mínimo 15 linhas, tá bom? No mínimo 15 linhas, tá? Usem aí a criatividade de vocês, contem todos os detalhes, tá bom? Então, essa primeira parte aqui dessa atividade, pessoal, vocês vão copiar no caderno de português, tá bom? Agora vem a segunda e última parte da nossa atividade da aula de hoje. Leitura e interpretação de texto. A partir daqui, pessoal, vocês podem imprimir e colar no caderno de vocês, tá bom? Ai, tia, tô cansada, não quero copiar, o texto é grande. Tudo bem. Imprime, cola e responde lá no caderno de vocês, tá bom? Mas quem quiser copiar também, tá bom? Fica à vontade, pode copiar também, não tem problema. Mas quem não quiser copiar, pode imprimir a partir daqui, dessa parte, tá? Então vamos lá. Leitura e interpretação. Essa atividade pode ser impressa e colada no caderno. Leia o texto. Por que o biscoito fica mole? O biscoito, quem diria, é uma delícia das antigas. Aparentemente, já era preparado pelos egípcios e há registros de que os antigos romanos também faziam biscoitinhos. Hoje em dia, existem biscoitos para todos os gostos. Você pode escolher entre doces e salgados, folhados ou integrais, recheados ou amanteigados. Você só não pode esquecer o pacote aberto, porque aí o biscoito fica mole. E por que razão isso acontece? A palavra biscoito quer dizer
cozido 2 vezes. Como a origem do termo indica, no passado, de fato, o biscoito era assado 2 vezes. Tudo para torná-lo crocante. Ponto que só é atingido quando há pouquíssima água presente nesse alimento. Atualmente, é possível conseguir o ponto crocante com apenas um cozimento, devido à escolha dos ingredientes. Uma receita típica de biscoito contém farinha de trigo, açúcar, manteiga e ovo, sendo que toda a água utilizada é encontrada naturalmente apenas nos 2 últimos ingredientes. Por terem tão pouca umidade, os biscoitos, após saírem do forno e esfriarem, devem ser mantidos em potes de vidro ou em embalagens plásticas fechadas. Isso porque eles são capazes de absorver a umidade do ar e perder a crocância, ou seja, ficarem moles. Curioso, porém, é saber que um fenômeno oposto ocorre com o pão francês. Ao contrário do biscoito, esse alimento tem alta umidade, quase 1/3 de água, e em contato com o ar, tende a perdê-la e ficar duro. O endurecimento do pão francês pode ser retardado se você fechá-lo em um saco plástico ou em um vidro. Entretanto, dificilmente você conseguirá mantê-lo crocante, pois a perda da crocância desse pãozinho se deve à migração de umidade do miolo, mais úmido, para a casca, que é menos úmida. Assim, mesmo que bem guardado, para não endurecer, ele ficará murcho. Então, pessoal, esse aqui é um textinho, tá bom? E que foi tirado aqui da Ciência Hoje das crianças, tá? E aqui nós temos as perguntinhas, tá bom? Para a gente fazer a interpretação do nosso texto. Vamos lá? Então vamos. Número 1. Uma receita de biscoito leva em geral farinha de trigo, água e ovos, farinha, água, açúcar e manteiga, manteiga, farinha, ovos e açúcar, água, manteiga, farinha e ovos. E aí, pessoal, qual que é a resposta certa? Então, escolham a alternativa que vocês acham que é a correta e assinalem, tá bom? Ficou na dúvida? Volta e relê o texto, tá bom? Você entendeu que os biscoitos continuam sequinhos e crocantes quando são colocadas em embalagens bem fechadas, são cozidos pelo menos 2 vezes, os ingredientes são bem escolhidos ou absorvem a umidade do ar. Então, quando que eles ficam bem crocantes, pessoal? Vocês vão me dizer aqui, tá bom? 3. O texto foi escrito para ensinar a fazer biscoitos doces e salgados e pão francês, explicar por que os biscoitos amolecem e o pão francês murcha, convencer as pessoas a comprarem biscoitos e pão francês, contar como os povos antigos conservavam os alimentos. E aí? A, B, C ou D, pessoal? Vocês que vão me dizer, tá bom? Escolham a alternativa e assinale aí. Outro bom título para o texto pode ser A Melhor Receita de Biscoitos, Aprenda a Fazer Biscoitos como Antigamente, Qual o Segredo de Biscoitos Sempre Crocantes? Biscoitos Amolecidos. E aí? Qual desses vocês acham, pessoal? Eu acho que eu já sei, hein? 5. Releia o trecho. Você pode escolher entre doces e salgados, folhados ou integrais, recheados ou amanteigados. A expressão e os pontos de exclamação reforçam a ideia de algo enjoativo, ruim, nojento ou delicioso? Essa é fácil, hein, pessoal? Muito fácil.
6. Releia o trecho que segue. O endurecimento do pão francês pode ser retardado se você fechá-lo em um saco plástico ou em um vidro. Entretanto, dificilmente você conseguirá mantê-lo crocante, pois a perda da crocância desse pãozinho se deve à migração de umidade do miolo, mais úmido, para a casca, que é menos úmida. No trecho acima, a palavra destacada "lo" se refere a pão francês, saco plástico, endurecimento ou vidro, pessoal. A, B, C ou D? Fácil também, hein? Tranquilo. Releia o trecho. Atualmente, é possível conseguir o ponto crocante com apenas um cozimento, devido à escolha dos ingredientes. Uma receita típica de biscoito contém farinha de trigo, açúcar, manteiga e ovo, sendo que toda a água utilizada é encontrada naturalmente apenas nos dois últimos ingredientes. A expressão "dois últimos ingredientes" está se referindo a farinha de trigo e açúcar, manteiga e ovo, açúcar e manteiga, farinha de trigo e ovo. Molezinha. 8 e última. Releia o trecho. Curioso, porém, é saber que um fenômeno oposto ocorre com o pão francês. Ao contrário do biscoito, esse alimento tem alta umidade, quase 1/3 de água, e em contato com o ar, tende a perdê-la e ficar duro. No trecho acima, os travessões servem para separar uma fala, correção, informação ou instrução, pessoal. O que vocês acham? Então, vocês vão escolher a alternativa que vocês acham que está correta e vão assinar lá, tá bom? Então, muito tranquilo. Lembrando que a primeira parte da nossa atividade deve ser copiada e feita no caderno de português. E a segunda parte, que é a leitura e interpretação, pode ser impressa e colada no caderno, de português também, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Por aqui encerramos as nossas aulas da semana, tá bom? Espero que tenha sido uma semana boa, uma semana produtiva, cheia de aprendizados, tá bom? E bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida, estou lá à disposição. Um beijo e até semana que vem.